Você falou do 0 e 1, cara, pra mim esse álbum acho que é o divisor de águas, vocês concordam, na vida do Dead Fish. Sim, definitivamente. E, cara, ele alçou vocês ali a colocar um pé no mainstream, assim, digamos. Eu lembro de vocês tocarem no Altas Horas e o Serginho Groisman chamar o Aliande de Aline. Assim, tipo, pô, e vocês tocando ali na Globo e tal, com a cara meio fechada, assim. Foi um baita mal-estar aquilo ali, mas a gente podia ter jogado muito melhor aquele jogo. Então, isso que eu quero saber, cara. Vocês sentiram que dava pra ter entrado de cabeça mesmo no mainstream, ir pras paradas, ou foi uma coisa na época que vocês não quiseram, assim, tipo, não somos isso... Vocês se arrependem hoje? Como é que você enxerga olhando pra trás? É uma bela uma pergunta, cara, porque lá atrás, acho que parte da banda pensava que sim. Os caras queriam? Queriam. Parte da banda pensava... nem todo mundo. Uhum. A Embaixada Capixaba era sempre com o pé atrás. Né? Mas... eu acho que... Primeiro, a gente não teve maturidade... A gente não soube jogar o jogo. E eu sabotei muitas vezes. O que é saber pessoalmente? Jogar o jogo? O que é saber jogar o jogo? Saber jogar o jogo, saber dar os tapinhas nas costas, saber conversar, saber ser educado. E você considera que você sabotou como? Eu sabotei, eu falava, não, eu não quero estar aqui. Então eu não era legal, eu era chato. Muitas das coisas do jogo errado que a gente fez é graças a mim, assim. Grosso modo. Claro que não totalmente, mas... por exemplo, você falou da Globo. Eu fiquei muito incomodado de estar... A sua cara naquele momento. Mas, cara, o Serginho Groisman é um baita cara. Porra, velho. As pessoas que estavam lá dentro estavam tratando a gente com uma felicidade, com uma... Caralho, vocês estão aqui dentro. Furaram, sacou? Só que tinha uma galera que queria que a gente... Não, chega mais pra cá, não. Vem mais pro nosso discurso. Faz um acústico. Não que eu seja contra, hoje eu não sou contra, nada. Mas naquele momento eu falava, não quero. E era muito elitista e bobo da minha parte, sacou? Você se arrepende? Não me arrependo. Eu acho que aquilo ali fez parte da trajetória do que o Dead Fish consegue fazer hoje. Uhum. Mas eu acho que em muitos momentos eu podia ter sido mais... maleável. Ok, tô aqui. Vamos fazer bem feito? Fazer bem feito. E é isso, sacou? Cara, e aí nesse sentido... Eu lembro que teve essa coisa das rádios, as rádios FM são todas muito dominadas por grupos, como tudo no Brasil, né? O agronegócio é dominado por grupos, o sistema da Faria Lima é dominado por outros grupos, apesar de dizer que é amplo, democrático e etc, é uma grande mentira. E aí, de um operador... Sabe uma grande prova de como a gente jogou o jogo errado? O 0 e 1 passou a ser o Homem Só. Que é o outro álbum na sequência, né? Que é o álbum que eu tenho mais mau humor de ter feito, assim. Mas era uma tentativa de fazer alguma coisa diferente pra gente. E na minha cabeça, até um certo ponto, parecia que eu tava cedendo. Os caras da banda falaram, não, Rodrigo, você não tá cedendo, cara, tá tudo certo. A gente tá tentando fazer alguma coisa diferente, sabe? Mas por quê? Você achou que o disco era comercial? Não é, o Homem Só de comercial não tinha nada pra aquele momento, né? Mas era uma coisa... Eu achava que sim. Sacou? Mas é um baita álbum. Eu ainda tenho um certo ranço com esse álbum, por conta da produção e tudo mais. Mas enfim, voltando na rádio, o cara falando assim... Tipo, 0 e 1 é um disco de hardcore com 2 guitarras, assim. Eu fiz um acústico na MTV com um hóspede. Tá aí no YouTube, em algum lugar. Você. Foi muito desconfortável pra mim aqui. Galera batendo palma, assim. Mas foi legal. Foi legal. As pessoas foram muito legais com a gente lá. A galera da MTV era muito legal, muita gente fina. Mas o cara chegou e falou assim, pra vocês entrarem aqui na nossa programação, eu quero que vocês diminuam aí os volumes das guitarras. Eu lembro do No. Tinha o No, né, cara? Meu baterista que me acompanhou por 20 e tantos anos e tal. Eu quero que vocês também façam um acústico aqui, porque pra veicular aqui no nosso sistema, né? Porque é um sistema, né, que tem 10 mil rádios, né? Precisa disso. Aí a gente...
Tá, vocês fazem? Aí o No, né, que era um narigudão, falava assim, nós vamos fazer porra nenhuma, meu irmão. E não fazia. E é isso. Basicamente isso. É elitista? Um monte de gente vai achar que é muito elitista e autocentrado e achando que o punk ia salvar o mundo, só o punk. Existem outros zilhões de Caminho. vieses de arte que podem salvar o mundo, que já salvam o mundo. Sim. Mas era do jeito que a gente pensava, cara. Eu não vou ceder, porque se eu ceder aqui, lá na frente eu vou ter que ceder de novo. Sacou? Eu lá na frente, de repente, tocando... Vocês se viam numa batalha contra o sistema em tudo, né? Tipo, E dentro do sistema. dentro do sistema. E dentro do jogo, Nossa, assim. foda, velho. Foi muito interessante, cara. Nossa. Daria um filme, como diz a música. Daria um filme, porque a gente achou que fosse construir uma comunidade como o hip hop é hoje, assim. Uhum. Só que não. Não, a gente não conseguiu. E você acha que vocês não conseguiram porque faltou essa sensibilidade ou essa jogar melhor o jogo, ou você acha que tem mais a ver com quem consome o tipo de música, com a quantidade de pessoas que consomem o tipo de música que vocês fazem no Brasil, assim? Cara, não sei se eu sei te responder isso. Mas o rock foi um movimento de massa durante muitos anos. Nos Foi, anos 90, era muito popular. Sim. Seria muito bom que o rock dos anos 90 hoje tivesse um mínimo da articulação que teve nos anos 90, da rebeldia e do discurso de fazer diferente. Quando eu vi o Marcelo D2 no palco do Junta Tribo, em Campinas, em 96, falar de maconha. Sim. Mas eu você acho acha que o rock não tem esse poder mais. Então, mas você acha que sem a MTV aquela galera teria conseguido fazer a mesma coisa hoje? Se todo mundo tivesse hoje em 2025 aquele chuva de talentos, cara. Você acha que existe muito talento ainda hoje. Então, por isso. Tá a ver navios, assim. Então, E não tem onde mostrar, né? essa é a minha questão, cara. É difícil, né, Não velho? sei te responder. Eu sei que até antes da MTV a gente estava indo muito bem obrigado pros nossos parâmetros. Sim, sim. Mas a gente entrevistou o Thunderbird lá no Sem Ensaio, nosso podcast lá, eu, Luiz César e o Mário, lá que a gente tava no Terra. E ele fala, você falou sobre curadoria, era essencial. E você tem que admitir, no começo dos anos 90 eu não admitia, mas eu tenho que admitir, aquela MTV com Gastão Moreira, Nossa, bicho. João Francisco Benedan, João Gordo, Luiz Thunderbird, Massari. Fábio Massari e KLJ, né, brother? Nossa. Kleber. Sei. Simplesmente. Eles DJ do mudaram Racionais. as coisas. Foi uma baita de uma curadoria. Não sei se existe essa possibilidade hoje, em 2005, né? De vinil, né? Porque Kid Vinil, velho. Nossa, saudoso. Kid Vinil. É. A primeira vez que eu vi a Instrusen den Neubauten, que é uma banda alemã que eu adoro, eu ouvi por conta do Kid Vinil. É. Sacou? E, enfim, eu não sei se existe uma resposta para um cara. Você fez uma pergunta para um cara de 52 anos que já viveu demais para tentar te responder isso, mas eu acredito que se falar que a gente não foi corajoso seria covarde. Não, da minha pelo parte. contrário. Eu acho que Corajoso sobrou Toda a nossa coragem. comunidade é muito corajosa. Aham. Caralho. Muito, muito Tô. corajosa. Mas é isso. A gente vai cair também naquela máxima que eu nem quero falar mais sobre, que é o rock, envelheceu mal, virou um monte de tio conformado. Eu não quero mais falar disso porque eu não acredito mais nisso. Eu acredito que o rock ainda tá lá. Tem algumas paradas nas novas, suas- legais. Tem que muita citado. coisa. Recomende, aí seja a rolando. nossa curadoria aí hoje. Cara, de Momento brasileiros, tem uns moleques de Santa Catarina chamado Budang. Aí falando aqui do meu sindicato, né? Punk Hardcore. Então, é só pra saber, essa galera se encontra nos streams diversos ou estão só nesses serviços que são mais... Não, você encontra em tudo que é Tem lugar. como, Essa beleza. molecada é bastante corajosa nesse nível de falar, não, eu quero falar pra mais gente. Isso Tá. é muito bonito, muito Tá. legal. Eu, durante muito tempo, eu não queria falar pra todo Aham. mundo. Budang, Bayside Kings,
Pense de Belo Horizonte, que trabalha aqui com o nosso camarada Pastura. O Badawi. Badawi falou Pense muito muito Sim, Badawi. o Badawi tem um selo independente hoje em sociedade com fio, que é o Repetente. Repetente, belo nome, inclusive. Que ele falou que não era um lança... bom aluno, né? Que lança... nem o fio, eu acho. Que lança um tanto de bandas, assim. Aí eu falei de Bayside Kings, tem Surra, que corre por fora também, que eu acho que estão mais na raiz das coisas. E aí vai pra grindcore, vai Facada, vai... Falando de banda de mina, tem no metal as Cripta, que estão numa estrutura gringa, assim, que conseguem estar em festivais na gringa, tocam nos Estados Unidos, tocam na Europa. Quest. Tem Escrota, deixa eu lembrar de mais coisa aqui de São Paulo. E aí tem um monte de moleque de rap que eu gosto pra caralho também, mas que aí também não tá dentro do nosso métier. Tinha, né? Eu gostava de uma banda chamada Francisco Elombre, que não tava nem na nossa estética de barulho, mas tava muito na nossa ética de trabalho, punk. Eu acho que eles acabaram agora. E aí vem os emos, né? Vem a Fresno, né? Vem... eu quero falar de coisas fora do eixo Rio-São Paulo, assim. Tem banda... Cara, enfim, tem banda em tudo que é lugar. Tem o Born to Freedom de Natal. Tem uma cena no Nordeste que é uma brutalidade, assim. Onde você vai, você vê banda boa, sacou? Tem uma banda chamada Taco de Golfe, alguma coisa assim. Bom nome de banda. E etc. E tem gente do punk fazendo jazz, como é o Juninho do Ratos, que hoje tem o Bufo Borealis. Então, a ética do faça você mesmo, ela tá dentro de muitos sistemas, assim. Pode crer. E eu trago isso muito pra gente. O punk e o rock salvam o rock porque não envelheceu tão mal.